Da anorexia ao título mundial. E essa não é uma história sobre corpos, é uma história sobre reconstrução. Aos 15 anos, eu tive anorexia nervosa e bulimia. Eu fui internada com 36 quilos durante um mês e uma semana na Unicamp, no Hospital das Clínicas, na ala de psiquiatria. É forte, mas essa é a minha história. Muitas vezes, quando eu olho para o passado e lembro de tudo que eu vivi, eu fico pensando, era eu? Eu pensava assim? Essa era a minha mentalidade? Como mudou? O que me fez fazer tudo o que eu fazia? Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes sobre anorexia, sobre bulimia. Esse vídeo é para as meninas que passam sobre isso, com a cobrança do corpo, a cobrança da imagem, principalmente nas redes sociais, onde todo mundo parece ter o corpo perfeito, mas que muitas vezes são jogos de edição, de pose, de ilusão. E a gente acaba se frustrando por não ser bonita o suficiente, por não ser magra o suficiente. O mundo parece ser perfeito, um mundo onde parece que só eu sou imperfeita, e isso não é verdade. Quando eu tive anorexia e bulimia, eu só pensava em uma coisa. Não importasse o que acontecesse comigo, eu só queria ficar magra. Eu não queria saber das consequências. Eu só queria ficar magra, independente de qual fosse o destino que aquilo me levasse. Só que com isso, eu fui vivendo uma guerra comigo que eu não queria aceitar. Uma guerra mental, uma guerra psicológica, uma guerra com a minha saúde, com o meu corpo, onde eu não queria aceitar que aquilo não era só um objetivo que eu queria alcançar. Foi difícil aceitar que aquilo era uma doença. Foi difícil aceitar que eu teria que ficar internada por apenas querer ser magra. O que tinha de mais naquilo? O que tinha de mais em comer o que eu quisesse e depois colocar tudo para fora? O que tinha de mais em passar horas sem comer, fingir que eu estava comendo, tomar remédios? Eu só queria emagrecer. Era esse o meu pensamento. Só que com isso minha família sofreu muito. E por mais que eu não admitisse o quanto eu estava sofrendo, eu também sofri muito. Por mais que para mim eu não estava doente, eu estava vivendo uma vida normal, internamente era uma guerra silenciosa. Que aos poucos eu ia ficando cada vez pior, cada vez mais vítima daquele objetivo que eu tinha colocado. Só que eu aprendi muita coisa passando por tudo isso. Eu não desejo que você passe por isso para também aprender. Que você pode ter o controle da sua mente. Só que você tem que ter muito cuidado para onde você vai direcionar ele. Eu tinha duas opções naquele momento que eu estava internada. Ou eu saía dali e retomava o controle da minha vida e voltava a viver, ou eu não estaria mais aqui hoje. Quando você está em um momento de dificuldade, você tem duas opções. Ou você continua no fundo do poço, ou você enfrenta aquilo e vai para uma vida que você nem imaginou que seria capaz, porque tudo vai acontecer. Chegou um momento da minha vida que eu pensei, eu não quero mais viver isso, eu tenho apenas 15 anos e eu quero viver a minha vida. Eu não tive a minha festa de 15 anos que eu sonhava porque eu estava internada. Minha família sempre brigava, se culpava. A partir do momento que eu entendi que aquilo era uma doença, onde as conversas comigo e com a minha mente me fizeram conseguir entender o que eu realmente queria, onde eu comecei a escrever todos os dias que eu queria melhorar, porque as vozes altas que falavam na minha mente não me deixavam me ouvir. Era muito difícil. Quando eu comecei a escrever cartas para mim mesma e ler elas, eu consegui entender que eu tinha muito ainda para viver. Lá eu aprendi que eu conseguiria alcançar qualquer objetivo que eu quisesse. De ter chegado dos 54 quilos aos 36 foi muita determinação. Só que uma determinação para algo que não me fazia bem. Quando eu conheci o esporte, minha vida mudou totalmente. Quando eu saí da internação, fui para uma academia, entendi que para eu ter energia, eu precisava comer. Para eu poder treinar, que era algo que eu estava gostando de fazer, eu precisava comer. Para eu poder ir para o shopping com as minhas amigas, eu precisava comer para ter energia. E aquilo foi me motivando a aprender a se alimentar, a saber o quanto
A alimentação era importante, com isso eu conseguia treinar melhor, ter mais disposição, as coisas iam acontecendo, eu ia ficando cada vez mais feliz. E não um sorriso falso amarelo que eu colocava no rosto, como antes. Eu sorria de dentro para fora. Quando eu volto no passado e lembro de tudo que eu fiz para chegar lá, eu penso que foi outra pessoa. E hoje eu acho que o meu dever de falar a minha história, de falar o que eu passei, é porque eu posso ajudar também outras meninas que passam por isso a entenderem que a vida é muito mais do que você se comparar a um corpo que muitas vezes não existe. A vida é muito mais do que você se privar de comer tudo para chegar num fim que não tem mais volta. Hoje eu sou atleta de fisiculturismo, conquistei o título mundial, que é o Olímpia, a maior competição que existe no meu esporte profissional. E quando eu falo para mim mesma essa palavra, da anorexia ao título mundial, falo que reviravolta a vida deu. Não foi fácil, não foi do dia para a noite. Eu coloquei minha mentalidade em outra coisa que não iria me fazer mal, e iria me fazer ter vontade de viver de novo. E foi isso que o esporte fez comigo. E eu aprendi, eu coloquei em outro objetivo. Eu mudei o foco. Mesmo que no esporte, no fisiculturismo, muitas vezes a gente tem alguma restrição de comida, mas é por pouco tempo e é por um objetivo específico, que é o palco. Mas não se compara nada ao que era antes. Não tem a mínima comparação. Nesse vídeo eu quero que você, às vezes que esteja do outro lado, vivendo um momento de uma fase difícil da sua vida, muitas vezes só você consegue ter o controle de retomar ao eixo. Só você vai conseguir fazer essa reviravolta. Eu tinha muito apoio. Minha família foi extremamente importante nesse processo. Senão eu não teria nunca ido para o médico. A equipe multidisciplinar do hospital sempre me ajudando, só que eu fui cada vez mais piorando, porque eu não entendia que era uma doença e eu não queria aceitar isso. Mas a partir do momento que eu aceitei que aquilo não estava me fazendo bem e eu resolvi mudar, que eu realmente me curei. Muitas vezes a gente está em algum lugar que nos faz mal, que nos faz se sentir cada vez pior, se sentir incapaz. A gente não consegue entender o quanto aquilo nos faz mal. A gente não consegue sair dali. Escreva para você, faça cartas para você, onde muitas vezes quando você tenta alinhar os pensamentos, parece que vai ter sempre uma voz não querendo que você saia desse lugar. O que me ajudou foi escrever cartas para mim mesma, ler aquilo em voz alta e entender que eu queria viver tudo o que Deus tinha para proporcionar na minha vida. E eu sou muito grata a tudo que aconteceu na minha vida hoje, e principalmente por poder estar falando para outras pessoas tudo que eu passei, para que isso sirva de uma inspiração, motivação, de cura, porque muitas vezes eu queria ter alguém que tivesse passado pelo que eu passei para ouvir se realmente eu estava perdendo muita coisa, se realmente fazia sentido eu mudar o meu pensamento, se realmente fazia sentido eu sair daquele lugar. Mas se você está aí do outro lado e você tem dúvida, eu posso te falar com toda certeza, porque eu já estive nesse lugar. A vida, ela só está te esperando. Ela só precisa que você queira viver ela todos os dias. Ela só precisa que você queira levantar da cama, com um sorriso no rosto, e enfrentar a dificuldade que você está passando hoje, porque a recompensa ela vem. Não é fácil, não é do dia para a noite, mas toda dificuldade tem duas opções. Ou você continua no fundo do poço, ou você decide sair dele. Porque muitas vezes é uma questão de decisão.